Olá, eu sou o Dr. Jefferson Lopes e hoje eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos que fala sobre casos de consultório. Alguns são tirados de discussões com outros colegas e outros são de assistência que eu fiz ao longo da vida e que podem trazer alguns insights para a gente refletir sobre a nossa própria vida, a nossa própria trajetória e talvez traga alguns elementos que consiga apoiar a gente para uma reflexão um pouco maior, que é esse o objetivo do canal, de fortalecimento. E outros colegas de outras posições numa equipe multidisciplinar também ajuda a gente, psicólogo, terapeutas, psicanalistas, então trazem sempre essa troca quando a gente se reúne, para a gente refletir sobre alguns insights, sobre algumas fragilidades que a gente carrega na vida, que fazem com que a gente, às vezes, demore algum tempo para conseguir sair de alguns espaços, ou então se fortalecer, ou então vencer alguns lutos. E talvez eu compartilhando aqui com outras pessoas ajude vocês também a fazer essas reflexões. Mas antes de começar a falar um pouquinho desse primeiro caso, eu queria pedir humildemente que você se inscreva no canal, curte, compartilha se esse vídeo faz sentido para você, eh, que ajuda bastante que o algoritmo do YouTube entenda que ele tem valor para outras pessoas e continue fazendo o canal crescer. Hoje eu quero começar falando sobre um caso de consultório. Uma mulher de cerca de 40 anos chega chorosa no consultório, bem destruída, enlutada por conta de um término que tinha acontecido há mais ou menos uns 6 meses, mas ela não consegue processar o luto do término, porque aconteceram várias coisas que ela não consegue digerir, ela não consegue entender, ela não consegue saber respostas. Então, isso é um ponto que faz com que a gente fique durante muito tempo preso num luto de relacionamento. E às vezes a gente fica alimentando essa questão do luto e fazendo com que ele cada vez fique mais demorado a passar. Então a gente pode acabar criando armadilhas que façam com que a gente demore ainda mais a superar o término de um relacionamento. Então, ela tem esse luto aí de mais ou menos 6 meses que ela terminou. Ela havia casado, estava casada há 15 anos com um esposo, e eles vieram de uma outra cidade. Eles moravam numa cidade menor e vieram para a capital morar aqui. Logo depois que casaram. Então, ela casou por ela tinha cerca de 25 anos com ele e se mudou. Nunca tiveram filhos, era o sonho dela ser mãe, mas por opção dele, ela resolveu não ter filhos. Então usava anticoncepcional, usava método contraceptivo, e foi uma opção dela, né, se manter sem filhos, mesmo sabendo, mesmo querendo muito, por conta de querer estar com ele. E aí, um pouco antes do término, ela acabou descobrindo que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com um rapaz, com outro homem, e aí ela acabou descobrindo isso através de mensagens no celular, troca de mensagens de e-mails, de algumas trocas de mensagem. E aí ela esperou ele chegar em casa para fazer a confrontação. E aí confrontou tudo. E aí ele ficou em silêncio. No outro dia, sem conversarem, ele pegou as coisas e foi embora. E ela nunca mais, nesses últimos 6 meses, conseguiu saber dele. E aí manda mensagem para os familiares, não sabe, não consegue informação, não tem nenhum retorno, os familiares não respondem ela e ela fica com essa angústia. São muitas perguntas. Ela não sabe quanto tempo desse relacionamento, ela não sabe como era que estava acontecendo, ela não sabe por que que aconteceu, ela não entende direito. E aí ela ela não consegue digerir o término porque pelo ter um período muito grande de relacionamento ela tinha uma inclinação a se doar, já que ela abriu mão da cidade que ela morava, abriu mão do emprego que ela tinha, abriu mão de ser mãe para em prol desse relacionamento. Então ela foi se anulando ao longo da vida, e aí a gente vai ver no discurso dela que ela tem várias outras anulações. É uma pessoa que se entregou para um relacionamento e acabou perdendo parte da sua identidade em prol desse relacionamento.
E provavelmente, da outra parte, eu não consigo entender os motivos também, porque eu não tive contato, mas o que me parece é que ele também não era uma pessoa que tinha clareza das suas preferências, do seu, do que ele queria. E as pessoas que a gente se relaciona aqui também não têm uma clareza sobre o que gostam, sobre o que querem, sobre a sua personalidade. Elas também são bombas relógios para a nossa convivência, porque hoje elas podem gostar muito da gente, depois elas descartarem a gente ou não terem essa organização mental mesmo para abrir ali com a gente, ou segurança. Então, são vários aspectos ali. Então, às vezes tem uma insegurança, às vezes tem uma dificuldade de falar sobre os seus sentimentos. O padrão masculino de criação no mundo é sempre muito enrijecido, essa dificuldade de trabalhar. Às vezes tem também a mudança ao longo da vida, a gente vai mudando, muda de vontade, muitos sentimentos, e a gente tem que estar muito inclinado ou então aberto a compreender essas mudanças de fase. Me parece que era um relacionamento até que é, saudável ali, pelo que eu entendi, mas que havia muita anulação da parte dela. Então ela deixou de fazer muitas coisas que ela gostava, não porque era pedido, porque era solicitado. Essa questão da maternidade é um ponto muito importante que foi um pedido, mas ela continuou ou, no relacionamento aceitando isso. Então ela aceitou porque ela quis e ela, ao longo de todo o relacionamento, me parece que ela se anulou muito para que a esse relacionamento desse certo. Então ela investiu bastante coisa. Existe um perigo muito grande da gente se anular em nome de relacionamentos, em nome de propósitos de outras pessoas. Porque a hora que elas vão embora, existe um vazio muito grande, que não é só a ausência da pessoa, é a falta da gente mesmo. A gente se entrega pela outra pessoa, a gente não constrói, não fortalece quem a gente é, e a pessoa, quando vai embora, ela leva com a gente parte do que a gente não construiu, porque a gente estava se doando para ela. Então, a nossa prioridade na vida é a gente mesmo. As pessoas que amam a gente vão continuar perto da gente, vendo a gente se fortalecer, vendo a gente se proteger, vendo a gente opinar, vendo a gente crescer. Então, quem gosta, quem ama você, vai entender você e vai querer estar perto, mesmo com seus defeitos. Então, não vale a pena a gente se doar ou a gente se anular por qualquer pessoa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja. Porque essas pessoas, todo mundo, qualquer pessoa pode ir embora, seja por um movimento natural de afastamento, seja por um acidente, uma passagem dessa vida, dessa vida em uma morte, sei lá. E aí as pessoas vão e elas levam consigo a sua presença, e quando a gente se anula, parte dos sonhos que a gente não viveu. Então a gente tem trabalhado essa questão do luto, do término, que é doloroso já, e tem trabalhado essa questão do fortalecimento da própria autoestima. Um outro ponto que eu trouxe já no começo do vídeo é essa questão dos questionamentos. Muitas vezes a gente precisa de uma resposta para a gente conseguir encerrar aquele luto. A gente às vezes precisa dessa devolutiva. Ah, eu tinha uma outra pessoa, não gosto mais de você. A gente às vezes precisava disso para a gente conseguir é, encerrar dentro da gente. Não, essa pessoa está feliz, está com outra pessoa. Ou então queria saber, não, eu gostei muito do nosso relacionamento até esse ponto. Daqui por diante parece que desandou, a gente começou a desentender, mas não houve nenhum sinal de desgaste pelo que ela traz. Então, assim, às vezes na perspectiva dela realmente não tinha nenhum sinal de desgaste, assim. Ou então, desde o começo haviam sinais de que o relacionamento era fadado a dar errado e ela se recusa a olhar, se recusava a olhar para tudo isso. Mas o que fica de lição é, a gente nunca pode se anular por outra pessoa. As pessoas, elas podem ir embora e aí está tudo bem. A gente não é dono de ninguém, a gente só escolhe pela gente mesmo. Então, nossa decisão é por nós, mesmo que a gente esteja num relacionamento saudável, mesmo que a gente esteja com o amor da nossa vida, nossa alma gêmea, a gente sempre vai escolher pela gente. Então, é claro que a gente vai olhar, vai se negociar, vai ajustar dentro de um relacionamento, mas a nossa decisão, ela é nossa. A gente nunca pode decidir pelo outro. E a lição que fica também é que quanto mais a gente remoe perguntas sobre o que podia dar certo ou o que deu errado,
mais o nosso sofrimento prolonga. Então, às vezes, a gente tem esse caso de 6 meses de luto, mas existem relatos e outros casos aí que eu já acompanhei, que às vezes a pessoa está há 10 anos, 15 anos de luto. Às vezes se separou, a esposa fica ali, a ex-esposa fica vendo o esposo construir sua vida, ter outra família, e se isola, morre para o mundo porque não conseguiu digerir aquele divórcio, não conseguiu digerir aquele término, e fica remoendo, resgatando, olhando fotos, olhando a questão da infância das crianças juntas, as viagens, e isso tudo prolonga ainda mais, cristaliza aquele sentimento. Às vezes é uma pessoa que não evita ter contato com esses sentimentos, organizar essa nova informação dentro de si, e aí se afasta um pouco, não trabalha esse luto, e aquele sentimento fica cristalizado, e o tempo vai passando, e a pessoa com aquele sentimento ainda que não aceita esse término, não consegue aceitar, ou então fica esperando o outro retornar, o outro voltar, e depois de muito tempo fica claro que aquilo ali não vai ter volta, não vai ter retorno, mas a pessoa continua insistindo naquele processo. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta de ver, ouvir sobre casos de outras pessoas, é, curte aqui, comenta, e semanalmente vou tentar trazer um caso que a gente vai refletindo sobre alguns pontos que às vezes a gente nem pensou porque ainda não aconteceu com a gente, ou então, se Deus quiser, nem, não acontecerá com a grande maioria de nós, mas se acontece, quais são os mecanismos psicológicos ou apoios que a gente pode ter na nossa jornada que possam fazer esse trajeto aí ficar um pouco mais tranquilo para o nosso coração. Sou o Dr. Jefferson e aqui, Coração Blindado, eu falo sobre gestão emocional, sobre como é que a gente pode lidar com essas questões dentro dos nossos relacionamentos. Se você acompanha os outros vídeos, já assistiu, assiste também, que está aí no canal, tem diversos outros vídeos aí sobre outros temas, e me ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo tem valor. Tchau, tchau.